Acelera Mulheres e o Empreendedorismo. Criada pelas sócias da empresa N3, a N3 Acelera é um programa de treinamento de 4 meses com técnicas e conhecimento transdisciplinar voltados ao empreendedorismo. Nas 2 turmas formadas foram oferecidas bolsas integrais para empreendedoras que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Eu sempre fui empreendedora desde que eu resolvi entrar no mercado de trabalho. Eu já trabalhei para alguns municípios, já trabalhei para o estado, mas sempre empreendendo. Eu não tenho carteira assinada, eu sempre empreendi minha vida inteira. E como mulher e de obra, né? Porque eu sou arquiteta, então a gente já tem que chegar assim, com o pé na porta, se impondo, porque está num ambiente muito masculino, e a gente tem que falar alto, e a gente tem que chegar chegando. E é desse jeito, comecei nas obras, brigando com o mestre de obra para poder entender o que era que eu estava querendo do projeto. E depois eu fui entendendo que não é só com esse pessoal que a gente vai brigando. Depois, quando chega no serviço público, a gente se senta numa mesa onde tem um monte de secretário e tem uma secretária. E a gente chega lá também, tem que falar mais alto, porque se você não falar alto, passam por cima. O posicionamento da figura feminina nesses ambientes é um posicionamento que requer uma energia maior, sabe? Para ser reconhecida enquanto profissional, ser respeitada enquanto pessoa também. O quanto que ela tem que ralar mais para conseguir ser, pelo menos tentar se igualar, né? Eu falo com relação a tudo. Sua competência, rentabilidade, olhar também das pessoas, da sociedade para a profissional, né, para a empreendedora. Então a gente com a Acelera foi a forma que a gente também encontrou, tá tentando pelo menos equilibrar isso. A pessoa chega aqui, cai de paraquedas e que lugar é esse? Ah, é um spa? Não, não é um spa. Ah, então é uma clínica. Não, não é uma clínica. Só para um espaço terapêutico. Porque imagina, você vai chegar, você vai encontrar uma casa, numa rua, em um bairro periférico, você vai parar seu carro e vai dizer, é aqui, como já teve muita gente que fez isso. Porque era uma casa, não tinha placa, não tinha nada, não tinha nenhuma sinalização. E você ia por um corredorzinho assim, andando, e de repente você estava lá, convidado a um outro universo de autoconhecimento e enfim. E era como se esse espaço fosse totalmente diferente, assim. Para mim não tinha possibilidade de tocar o barco se nós não tivéssemos a fé. Mas não é essa fé simplória, cega, é uma fé que te faz mover a montanha mesmo, sabe? Ver o impossível, enxergar para ele e ver que ele está acontecendo ali na sua frente. Estava prestando serviço a um determinado spa, o spa também estava iniciando, estava no processo de início. Uma das donas chegou para mim e disse, Andresa, a gente não vai ter como continuar com você dentro desse momento inicial que a gente está aqui, porque tá difícil manter você pagando o que a gente tá te pagando, então a gente vai começar a pagar você de forma mais fracionada. Então, se tiver atendimento, você vai receber. Se você não tiver atendimento, também não tem como te pagar. E aí aquilo foi um balde de água fria em mim, que isso gerou uma frustração tremenda, porque eu disse, poxa, como é que vai ser agora? Como é que eu vou arcar com as despesas do curso? E se eu começar a atender aqui em casa, e com o que eu ganho lá e o que eu ganhar aqui, eu posso arcar com os custos do meu curso. Limpei a sala, organizei, pintei com um cal que tinha lá em casa mesmo. Fiz o que pude para deixar a sala o mais harmônica possível, né, para poder atender. E assim fiz um grupo no WhatsApp com 15 pessoas. Desse grupo de WhatsApp de 15 pessoas, coloquei realmente a abordagem que seria para me ajudar e tal. Então a galera chegou junto. Comecei a atender em casa. E aí já olhou para mim e disse, Cunha, por que você não faz uma página no Instagram? Foi um período onde eu realmente estava me sentindo frustrada, porque eu tinha me formado, trabalhava, né, na área, só que precisei abrir mão, ter aquele abrir mão de uma coisa ou outra. E eu não queria abrir mão de nada. Mas entre estar trabalhando, cuidando de várias outras crianças e deixar a minha, foi assim um momento onde eu comecei a me
eu vou me colocar nesse contexto de me encontrar de fato, né? Porque eu comecei a me ocupar, eu comecei a não estar tão somente voltado para a Luísa, para a maternidade. E aí comecei a fazer coisas que eu comecei a gostar do que eu estava fazendo. Para mim, algo que foi muito importante foi: eu estou, eu não sou. Eu entendia que era importante para mim participar dos primeiros momentos e eu não abria mão disso. Mas eu podia, e eu sei que algumas mães não podem, né? E também ter, se não puder, também ter essa certeza de que você está fazendo o melhor com o que você pode, né? Não ter essa autocobrança. É muito importante, porque também abre mão dos seus sonhos e você também não vai estar ajudando seu filho. E para mim, eu entendi esse momento, eu parei, mas daqui a 2 anos eu vou retomar. Então eu sabia para onde ia, saber para onde você vai, para onde você quer ir, faz a diferença. Então ter essa convicção de que eu estou, eu não sou. Outra coisa que eu tinha muito medo de ser mãe de novo. Então eu me cobrava muito e eu tinha muito cuidado para não ser mãe, né? Porque eu tinha esse tempo que eu escolhi e eu não podia ser mãe de novo, como eu me cobrava, né? E isso era muito difícil para mim, porque eu sabia que eu tinha estabelecido um prazo. E eu precisava retomar a partir daquele prazo. Se eu engravidasse de novo, esse prazo ia se estender, ia estar fora do meu planejamento. Então eu tinha esse peso. Não foi bom, esse peso não foi bom. Mas saber para onde eu ia depois foi muito importante. Né? E aí a gente tem o apoio, né, da minha tia, do meu avô, da minha mãe. E aí veio o formato de Sala Plana, onde a gente tinha uma recepção, a gente tinha uma sala de atendimento, que era o quarto que meu irmão dormia, né, quando eu era solteiro. E a gente pegou uma parte da cozinha de minha mãe para poder fazer o anexo que tinha um ofurô. E lá a gente viveu a experiência do empreender e nem sabia que estava empreendendo. Foi quando as fichas começaram a cair. Teve um momento que a gente já estava se preparando para fazer pós-graduação, a gente já vendo um outro lugar para ficar também, sair de lá, o pensamento todo. E quando o Jane decide fazer a pós-graduação, recebe a notícia que ele estava grávida. Quando a mulher recebe uma notícia de gravidez e diante da nossa sociedade a gente fomenta muito essa estrutura da mulher para servir, mulher para gerar, mulher para criar. A gente, parece que quando a gente recebe a notícia de uma gravidez, tem por obrigação ficar feliz. E naquele momento eu senti, foi frustrante. E eu não me sinto mal em dizer isso, eu acredito que isso é saudável, que a gente entenda que aconteceu aquele momento de frustração, porque Jane, ela estava numa pegada completamente estruturada com Luísa. Eu quero Luísa e para mim tá ótimo. E quando veio a notícia da gravidez, a gente olhou para mim e disse, e agora? E Sala Plana, como é que vai ser? Né? E a gente olhou para ela e disse, não, vai ser. De alguma forma isso vai acontecer. E ela houve uma quebra de ego na Jane, em que ela olhou e disse, como é que eu vou olhar agora, os sintomas da gravidez acontecendo, e ela disse que tudo estava sendo muito desconfortável, e era um crime eu chegar para ela e dizer assim, ai, mas é uma gravidez, né, vamos tocar e tal. Sim, a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo que a gente ficou feliz, a gente sentiu o peso da responsabilidade que chegou, e principalmente ela, que estava muito focada no desenvolver-se para a Sala Plana, e para ela também, sobretudo. Então foi um choque quando a gente soube da gravidez. Então foi um novo processo que a gente teve que tocar a Sala Plana. Então o movimento de mudança biológica acerca de uma gravidez acontecendo, e quando ela faz a ultrassom descobre que é gêmeos,
E aí vem toda uma problemática acerca de deslocamento de placenta, uma gravidez delicada que demanda dela repouso. Eu fico praticamente sozinha na sala prana, tendo que dar conta. Mas mesmo assim ela com muita resistência, com muita entrega, diz, não, me dê agenda, eu vou ficar falando com os clientes, sabe? E vamos fazer a coisa acontecer. Eu me emociono porque só a gente que viveu aquele tudo ali, sabe? Quando foi punk, sabe? Porque a mulher, para poder se colocar no que ela quer para a vida, ela tem que nadar contra uma correnteza que é absurda, sabe? É absurdo. Entender que essa maternidade, ela chegou e ela desestabilizou um sonho, porque aconteceu isso. Ela desestabilizou, ela não acabou, jamais. E eu olhava pra Jana e eu dizia assim, bora, não, você tá grávida, mas você não tá sozinha, a gente vai nisso. Isso não vai nos impedir de alcançar o que a gente deseja. E aí, como eu acredito muito nessa força do bem maior, teve um dia que eu, em um ato de desespero, olhei para aquela sala que a gente estava e eu comecei a gritar com as paredes, que para mim não eram paredes. Eu disse, eu não admito. Eu estou dando meu sangue, a gente está dando sangue aqui dentro. Eu não quero que essa sala para subir. E ela não vai, eu preciso de ajuda. Me ajudem, me traga essa força maior, me traga essa consciência do que eu devo fazer. E aí naquele momento veio a Luana no nosso pensamento. E eu cheguei para a Jane e eu disse, Jane, eu estou com a ideia de conversar com a Luana para a gente ver a possibilidade de ela conhecer alguém ou se ela se propõe a investir, porque a gente estava sem recurso nenhum, se eu não trabalho. Eu tinha que dar suporte a ela acerca da necessidade dela física da gravidez e eu tinha que atender cliente. E eu tinha que alimentar a página, eu também estava entrando numa crise muito profunda, acerca de, pô, o que eu faço agora aqui, né? E aí, fui e falei para ela, se você acha que realmente rola e tal, a gente estava passando por um momento de muitas crises também existenciais, antes a gente só vai saber tentando, né? E aí eu falei com ela, mandei uma mensagem para Luana. E aí Luana veio, a gente conversou e ela disse, vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí veio esse grupo de sala branca. E hoje somos nós três aqui fomentando esse espaço. Ó, crianças acordaram. Licença. Tá Tem pessoas que olham pra gente e dizem assim, mas vocês estão, esse negócio é de vocês? 2 mulheres? Isso não é um negócio para mulher, é um negócio para homem. A gente já ouviu isso quase como sendo a pessoa querendo fazer um elogio pra gente. A gente já ouviu isso aqui dentro. E já ouvi outras pessoas também acharem assim, olha, ela ganhou um presente do marido rico, né? Quando na realidade nem tem um marido rico, nem ganhei esse presente. Foi um trabalho que foi feito e realizado por 2 mulheres, como qualquer outras mulheres que tiver vontade de se capacitar e correr atrás e procurar ajuda, que eu acho que a obrigação da gente é aquela coisa de uma subir, pega na mão da outra e ajuda a subir também. Mas é assim, a gente vai lutando e não deixa se abater não. E ter um CNPJ não é uma coisa glamourosa, né? Não é nada glamouroso ter um CNPJ. Ter CNPJ é ralação, assim, ó, corre, vai pro teus corre, faz o teu, fomenta, porque final do mês tá aí. Olha, tem umas barreiras que já são clássicas, né? Que é aquela de você estar nos lugares e ser assediado moralmente e às vezes até importunado. Essa é a barreira que mais encontra. A outra é aquela coisa de achar que porque é mulher, sabe menos e o resultado pode não ser tão bom porque está vindo de uma empresa feminina. Mas elas não se intimidaram com isso não, viu? O pessoal da primeira turma está aí, a maioria foi mulher, eles estão empreendendo e conseguindo um alcance grande em pouco tempo, o gráfico delas de crescimento são muito altos e elas não estão se intimidando não, estão indo para frente e uma ajudando a outra. A gente também vê nesse grupo que network também é muito importante e valorizar o trabalho de quem está ali do lado, que você conhece, eu acho que é muito importante também. Enfim,
é muita alegria ver essas mulheres crescendo e algumas delas assim não acreditavam. A gente começa realmente levantando a autoestima e a autoestima empreendedora da pessoa, porque algumas delas não acreditam que pode empreender e que pode ter sucesso. Eu cresci, nasci, né, num ambiente onde a escassez sempre foi algo que infelizmente gerou naturalidade, sabe? Você viver sem muitas perspectivas, sem muitas expectativas. E aí, em um determinado dia, eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. Meu pai tinha acabado de chegar em casa, minha mãe estava dando aula onde posteriormente seria a sala plana, que era a salinha que foi feita a princípio para minha mãe dar aulas de reforço, que a minha mãe ensinava. E aí eu tinha feito arroz, né? E aí quando meu pai chegou para almoçar, o arroz estava duro. E aí meu pai estoura a panela de arroz nos meus pés, diga-se de passagem, uma criança de 12 a 13 anos de idade. Olha para mim e diz assim: você não tem futuro. Sabe o que você é, Andresa? Você é uma SF. Uma SF é uma pessoa sem futuro. E quando eu recebi aquela informação, aquilo impactou. E por muito tempo na minha vida, eu segui acreditando que eu não tinha futuro, que eu não tinha possibilidade de ter êxito na minha vida. Eu segui com essa sombra por muito tempo. E quando essa onda chegou na minha vida, foi uma forma de eu dizer para mim mesma que sim, eu podia, sabe? Que não existia nada que pudesse me podar e me limitar diante da vontade que eu tenho de crescer. E que ainda que tenho, sabe? Então, hoje eu consigo ressignificar o meu pai de uma maneira mais tranquila, aqui dentro do meu coração. Minha avó, ela me marcou, sabe? Minha avó materna, Antônia. Ela disse: minha filha, onde você chegar, seja positiva. Seja você. Nunca deixe que ninguém possa subir e querer lhe subestimar. Nunca deixa. E essa energia de minha avó foi o que me movimentou a acreditar. Começar a acessar esse estado de merecimento não é simples. Por isso que uma mulher, para empreender, ela precisa, sobretudo, honrar o seu mérito. Porque como é que você vai meter a cara e querer algo se você não se vê merecedora daquilo? Eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma esmaltaria, eu quero ter um espaço de cuidados de cabelo. Sim, você se vê merecedora desse ambiente, você se vê merecedora desse empreendimento, você se vê merecedora de ter um lugar legal para receber os seus clientes. Porque se você não se vê no mérito, como é que você vai conseguir fomentar isso? E se ver no mérito não é algo tão simples, sabe? Porque é um mundo à sua volta dizendo assim: oxe, tá doida? Vai meter a cara que sabe, vai dar errado, né? Quando não é um companheiro, quando não é um pai, quando não é sabe? Muitas pessoas à volta que estão dizendo assim: não vai dar certo, não vai dar certo, mas não vai dar certo, massagem aqui, não vai dar doida. Não tem condições de fazer uma coisa dessa acontecer. Se fosse na Ponta Verde, ainda liga, mas aqui no Vergel, mano. E aí a coisa aconteceu. E vem acontecendo. E aí eu comecei a dizer assim: não, eu posso, eu vou. E aí juntei com Jane, né, e disse: bora. Ela disse: bora. Então a gente tá aqui, e agora com o Luando também. E aí hoje eu tenho essa certeza dentro de mim, que eu tenho que ter essa postura comigo mesmo, e olhar para mim e dizer assim: você pode. Foi difícil colocar com aquela criança em um movimento mais pessoal, e dizer assim: Andresa, esquece essa panela, esquece esse arroz. Não é isso que vai te legitimizar quando sabe, quando inteligente, quando aconteceu. Esqueça isso. Vamos aqui, deixa eu lhe abraçar, deixa eu lhe acolher, sabe? Pegar na sua mão e agora a gente está segura, e agora você precisa começar a enxergar a vida por um outro aspecto. Sobre esse processo conosco, mulher, né, com a gente, da mulher,
Às vezes quando ele se despertar velho, você já tem passado por tanta situação traumática na sua vida que fica difícil de você acreditar que você pode. Para mim é muito bom ajudar outras pessoas e o mais importante é mostrar que é possível, sabe? E eu lembro muito que nessa trajetória alguém chegou para mim e disse: mas você você não pode falar isso, porque você não sabe o que é isso. Eu disse: eu posso estar numa condição hoje, mas eu sei muito bem o que é isso. Então, não ter acesso a muita coisa, passar por muita dificuldade financeira. Agora é lógico que eu tinha um amparo familiar, né? Eu acho que a estrutura, tenho certeza, a estrutura familiar, ela é importantíssima. Então, mesmo com toda escassez, eu lembro que meu pai falava muito: isso não é a sua condição. E isso de você está, você não é. Então estude para que você mude. É você que tem o controle da sua vida. É importante e é extremamente necessário, lógico, educação e saúde, né? E que só isso vai ser o suficiente. Para muitas famílias só isso não é o suficiente, porque ela tem vem de uma família extremamente desestruturada. E como é que vai conseguir se desenvolver sem comida, sem saúde, e a família virada assim de cabeça para baixo, lá sendo um local não de abrigo, mas sim de perigo. Então, são questões muito maiores. Eu não vivi, né? Não, sem romantizar, meus pais também não viviam igual pombinhos, né? Então, é tudo muito difícil, mas sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que eu sei que vem de uma realidade bem parecida com a minha, e eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Algumas pessoas ficam meio sem acreditar, né? E como eu tinha falado: você não pode falar isso. Eu disse: não, mas esse é meu lugar de fala, sim, porque eu vivi tudo isso. E quando eu começo a relatar a minha trajetória, e aí as pessoas repensam, né? Porque esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela disse: mas você não quis ficar na periferia, né? Porque você não tá lá, você quis sair de lá, né? Porque você não quis mais estar lá. Aí eu disse: sim, e por que eu não posso estar onde eu quero estar? Porque o lugar que eu estou não me cabe, porque eu venho da periferia? Então, são muitas questões. E ter essa convicção de que você pode, que é difícil para muitos, muito mais difícil para muitos, né, do que para algumas pessoas, mas é possível. Então, a minha realidade é essa, a minha realidade que trouxe uma realidade para a Andresa também, porque não conseguiria fazer tanto se eu não tivesse auxílio, né? Se eu não tivesse pessoas que me ajudassem de fato, diariamente, um dia após o outro, e buscando me desafiar, me melhorar, me cobrando sempre, mas buscando ser um pouco mais respeitosa com as minhas limitações. Ainda existe também um sentimento de culpa, de não ter participado tanto, de acompanhar de perto como algumas gostariam, como algumas podem. Então, ainda tem esse peso da dor de equilibrar, ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, né? E sem culpa, sem peso. E além, porque ainda tem algo muito mais pesado, uma cobrança imposta pela sociedade de que existe um peso na maternidade muito maior. Ninguém nunca falava: essa criança não tem pai, só falava: essa criança não tem mãe, né? Então, não tem como não se sentir culpado, né?
Por exemplo, eu já cheguei a estar numa reunião com o filho no peito dando mama, quando eu entendia que aquele momento era uma atenção que eu deveria estar dando só para o meu filho e não para as pessoas que estavam ali na reunião. Ele estava ali se alimentando, mas ele não estava tendo o aconchego e o carinho que eu devia estar dando a ele na hora da mama, que é um momento muito íntimo. As mulheres que dão mama sabem disso, e me sentindo muito mal por estar negando essa atenção que eu acho que é deles. Me senti por muito tempo. Depois eu fui vendo que era a condição que eu tinha, a melhor que eu tinha naquele momento. Ela estava na maternidade ainda, aí ela olhou pra mim e disse, cadê a agenda? Aí eu disse, a agenda tá comigo, menina, vai, agora não é momento de falar disso não, ela disse, eu quero a agenda. Eu disse, a gente conversa sobre isso depois, menina, tá certo. Passava os dias, ela foi pra casa, e aí quando ela chegou em casa, ela disse, cadê a agenda? Eu disse, você tem certeza disso? Aí ela disse, tenho, eu quero a agenda. E aí eu percebi que aquele movimento de Jane não era simplesmente ter a agenda, era viver um contexto que não fosse somente a maternidade da vida dela, sabe? Ela amamentando Luiz e Lara e aqui com o celular falando sobre eles. E aí eu mandei essa mensagem pra ela, eu disse, olha, o dia que você achar que você não tem capacidade de fazer alguma coisa, você vai pensar. Olha o que extraordinário que você está fazendo. É um privilégio poder trabalhar lá embaixo e saber que eles estão aqui. Qualquer coisa a gente está aqui por perto. A gente está participando da educação deles, está participando da educação de Luísa, sabe? Então isso é uma grande oportunidade. Então eu não me sinto nem um pouco frustrada na minha vida por ter gerado uma criança. Então no meu primeiro parto, eu saí do escritório direto para a maternidade. Então, eu empreendi o tempo inteiro até o último dia da gravidez. Depois, com menos de um mês, eu já estava no escritório de volta, com o bebê do lado, para poder manter a mama, o cuidado ali. Como eu tive a felicidade de trabalhar no escritório meu, então eu podia levar. E a minha primeira filha, ela foi criada embaixo das pranchetas, com um pedacinho de papel, com lápis de cor, riscando para a obra, levando junto com cuidado para não machucar, com outra pessoa para ficar segurando. Então foi nessa situação, né, de ter que levar as duas coisas junto. E a mesma coisa aconteceu com os outros filhos. Estou empreendendo e mantendo aquele contato com os filhos, porque eles mamaram até o dia que quiseram. Então eu fiz todo o sacrifício que pude fazer para manter essas duas coisas. Não é leve, não é fácil, mas consegui. A outra coisa também é que muito do que eu continuo trabalhando depois dos 60, empreendendo, ensinando a empreender, é muito aquela coisa também de querer dar um exemplo pro filho, né? De dizer, você pode qualquer coisa que você quiser, com mais ou com menos trabalho você consegue, independente da idade que você tem. Nesse negócio que foi o negócio que eu tive, que deu mais sucesso, eu comecei depois dos 55, né? E eu queria que eles entendessem que era independente da minha idade. Terceira idade, alguém já começa a enxergar como se você fosse já velho e não estivesse mais acompanhando o mundo, né? Como se a gente tivesse ficado no século XIX. E aí eu costumo dizer o seguinte, que eu não nasci do século XIX, né? E o meu mundo é o de hoje. Eu vivi muita coisa para trás. Mas o mundo que eu vivo é o mundo de hoje, acompanhando todas as tecnologias, acompanhando o que o mundo está acontecendo. Então essa parte também a gente tem que chegar e tem que saber mais do que as outras pessoas, porque se a gente souber só o tanto que eles sabem, é pouco. Como mulher que já chegou aos 60 anos, né? E trabalha com empreendedorismo. Tanto eu quanto minha sócia, a gente foi aprendendo a se posicionar no mercado e meio que se blindando, sabe? Você tentava dialogar, era cortada, sabe? Era como se em alguns momentos você se tornasse invisível. E para você ser ouvida, você precisava gritar. Para algumas, ainda é necessário ter que mentir para o companheiro, ter que mentir que está num ambiente que tem só mulher, que não vai ter contato com o homem, para poder realizar um sonho. Lutar para ter força, para se motivar cada dia, mesmo quando o companheiro diz isso não tem futuro, você não dá certo para nada, esse negócio não vai dar certo, você nasceu é para ficar em casa, cuidando de casa, você não entende que... Então, tem muitos caminhos para serem percorridos. As estruturas empresariais abraçam uma conjuntura voltada para uma política muito voltada
para a facilidade que o masculino hoje tem. Porque nas entrelinhas, para uma mulher, não é assim. A não ser que ela abra mão de muito do que a sociedade prega, de muito do que a sociedade fala, né? E aí ela é estigmatizada. Deixa também esse depoimento acerca das mulheres que decidiram não ser mães. E tá tudo bem. Não se cobre a ser. Porque a gente tem uma sociedade aí que nos cobra e que nos estigmatiza pelo fato de a gente não fomentar esse tal do instinto maternal que toda mulher tem. Né? Então eu acho que é muito importante a gente olhar para todos os fragmentos, todas as personas das mulheres que hoje estão se colocando no mercado de trabalho, tanto a empreender quanto a assumir cargos de chefia nas grandes corporações das grandes empresas. Né? E é isso. Né, moça? Agradeço a essas 4 mulheres por doarem seu tempo, mesmo com rotinas intensas, para contarem suas trajetórias e compartilharem questões muito pessoais das suas vivências como mulheres, mães, ou não, e empreendedoras. Este documentário foi produzido como parte da disciplina Estudos de Gênero do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas. Ministradas pelas professoras Doutora Cristiane Monteiro da Cruz. Doutora Gesana Batista Pereira. A idealização, direção, imagem, edição e roteiro foram realizados pela doutoranda, discente da disciplina em 2023. 2. Mestra Júlia Francesca Carvalho Oliveira França. Voz Inteligência Artificial pelo Spitgen. I.O. Música Ambiente de Ambimente de Kevin MacLeod. Centro Universitário de Maceió Unima. Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, SOTEP.